Olá pessoal, tudo bem? Silvio Rodrigo. Hoje nós vamos falar sobre os coeficientes de empuxo do solo. Os três aqui que nós vamos ter: coeficiente ativo, coeficiente passivo e o coeficiente de repouso, que são essenciais para cálculos de estrutura de contenção, de geotecnia, de mecânica dos solos ou estruturas que tenham essa relação solo concreto armado ou solo e estruturas metálicas, ok? Isso para muros de arrimo, muros de contenção, cortinas de estacas e etc, ok? Só peço que você deixe um like, se inscreve no canal que isso ajuda muito a esse vídeo chegar a mais pessoas que, assim como você, também quer saber sobre esse assunto. Aqui nós vamos, nesse vídeo, definir os tipos de coeficientes, mostrar aonde eles são aplicados, para que eles servem e como calculá-los, ok? Então, sem mais delongas, vamos para o vídeo. Antes de tudo, o empuxo, a definição de empuxo seria a força gerada por elementos de pressão hidrostática, seja solo, água ou solo e água, tá? E a fórmula básica é essa que vocês veem aqui em cima, que o empuxo, ou seja, a força, que geralmente é triangular ou trapezoidal, ela é formada por basicamente três parâmetros. O K, que seria os coeficientes, seja ele ativo, repouso ou passivo. O gama, que seria o peso específico do solo, seja ele saturado ou não, tá? Dependendo do seu caso. A altura desse elemento de contenção, por exemplo, se nós temos um muro de 2 metros, então seria 2 metros ao quadrado, divididos por 2, porque como é uma área triangular, temos que dividir por 2 para que a força de empuxo seja calculada corretamente. Então, o empuxo seria calculado como o coeficiente vezes o peso específico do solo vezes a altura ao quadrado dividido por 2. Isso seria a força de empuxo. E que ela vai estar localizada a 1/3 da altura desse elemento de contenção. Tá? Isso aqui, é só para vocês entenderem o conceito aqui. Se vocês veem essa imagem da esquerda, nós temos aqui uma imagem em que mostra os coeficientes ativos, passivos de repouso. O que eu quero mostrar para vocês é que o empuxo ele é gerado independente se é com empuxo ativo, empuxo de repouso ou empuxo passivo. A diferença é que cada tipo de empuxo vai estar localizado em uma parte ou uma porção de solo diferente. E ela pode te ajudar ou não, tá? E vocês já vão entender por quê. Por exemplo, em um muro de arrimo convencional que eu fiz aqui, o empuxo vermelho, ou seja, que seria o empuxo ativo, ou também pode ser considerado empuxo de repouso, são os elementos que são desestabilizantes. E o empuxo passivo, ele atua a nosso favor, muitas das vezes, tá? E esse empuxo passivo, então, por exemplo, nós temos um elemento do solo à esquerda, ou seja, contra o movimento natural do solo, ele seria o empuxo passivo e estaria trabalhando a nosso favor, tá? E aqui vocês podem ver na imagem que os diagramas ou o empuxo muda de acordo com o tipo de coeficiente que nós usamos. Por exemplo, aqui nessa cortina de estacas, nós temos o coeficiente ativo à esquerda, o coeficiente passivo à direita, que é maior, embora tenha uma altura de solo menor, e o coeficiente de pouso, se considerado, vocês podem ver que ele seria diferente aqui a distribuição dos dois solos, tá? E agora nós vamos explicar aonde que usa cada um deles. Como eu falei para vocês, começamos agora com o empuxo passivo. O empuxo passivo, geralmente, ele é um elemento ou um empuxo que trabalha ao favor da segurança, porque ele muitas das vezes ele vai estar contrapondo o movimento natural do solo. Então, se nós temos um muro de arrimo, uma cortina de estacas, ele vai estar atuando no sentido contrário à de rotação do elemento. E por isso que ele trabalha a nosso favor, tá? É, ele acontece quando ocorre uma tendência de compressão do solo. Então, se nós temos o empuxo aqui acontecendo direita para a esquerda e o empuxo passivo, ou seja, a massa de solo em repouso à esquerda, que vai sofrer o quê? Uma tendência de compressão. E ao sofrer essa tendência de compressão, o empuxo passivo é ativado, tá? Então, por isso que a tensão de mobilização aumenta quando o empuxo passivo é aumentado, é acionado, porque justamente como ele é um elemento, uma porção de solo de contenção, ao comprimir o solo, as tensões no solo aumentam, e por isso que o empuxo passivo tende a ser muito maior que os outros dois empuxos, tá? A fórmula do empuxo está correlacionada com o ângulo de atrito do solo, tá? E ele é o inverso do empuxo ativo. Então, o empuxo passivo nós temos a fórmula que seria 1 mais o seno do ângulo de atrito dividido por 1 menos o seno do ângulo de atrito. Nós já vamos fazer algum exemplo e vocês vão ver a diferença de um tipo de coeficiente para o outro. Resumindo, o empuxo passivo quando há a tendência de compressão da porção de solo. Como o solo está comprimido, as tensões aumentam, e por isso que ele tem um empuxo maior, mesmo tendo uma altura menor de altura de solo, ok? Agora, já falando sobre os empuxos, que geralmente são nossos empuxos desestabilizantes, que seriam um empuxo ou ativo ou de repouso, nós primeiro começamos pelo de repouso.
Então, no empuxo de repouso, o muro não deforma, ou seja, nós não estamos considerando que o muro está sendo deformado e por isso a porção de solo continua na sua mesma posição. Consequentemente, a tensão é constante, tá? E a fórmula do empuxo passivo, perdão, o empuxo de repouso é 1 menos o seno do ângulo de atrito. Entretanto, no empuxo ativo ocorre essa mobilização do solo, ou seja, o solo tem a tendência a se movimentar, e se ele se movimenta, se apoia no muro, o muro também vai ter essa tendência, vai ser mobilizado. Então ele vai, por menor que seja, ele vai ser mobilizado, o muro vai deformar, ou a cortina, o elemento de contenção vai deformar, e ao deformar, mesmo que seja milimétrico, o solo ele vai ter essa tendência de expansão, ou seja, ele vai ocupar mais espaço. E ocupando menos espaço, ou seja, quase um esforço, não seria de tração, porque não está sendo tracionado, mas esse efeito de relaxamento, por dizer algum tipo de elemento, ele vai ter essa tendência de expansão, e a ter essa tendência de expansão, as tensões vão ser menores que as tensões do solo em repouso, ok? E a fórmula, como falei para vocês, é o inverso do empuxo passivo, tá? Que vai ser 1 menos o seno do ângulo de atrito, dividido por 1 mais o seno do ângulo de atrito. E o empuxo ativo é o inverso do empuxo passivo e vice-versa, tá? Agora, falando sobre graus de grandeza, a gente vai calcular aqui os empuxos, os coeficientes para cada tipo de solo, tá? É, como eu falei para vocês, cada tipo de solo vai ter uma constituição, tá? Seja um ângulo de atrito e uma coesão, tá? Vai ser uma mescla dos dois ou simplesmente um deles. Vai ter solos que vai ter uma composição maior de ângulo de atrito, que são os solos mais com predominância arenosa, enquanto que os solos mais argilosos vão ter um ângulo de atrito menor, entretanto vão ter uma coesão, e essa coesão também influencia no empuxo, que eu já vou mostrar para vocês, tá? É, podemos fazer um exemplo aqui. Aqui eu deixei uma tabela referência, tá, de uma literatura que mostra para vocês a diferença. Ó. Quanto mais arenoso o solo, mais ângulo de atrito ele tem, ou seja, maior ângulo de atrito e menor é a coesão. Por exemplo, uma areia seca não tem coesão e tem um ângulo de atrito 35, 37 graus. Tá? Esses são valores básicos, ficam ao redor disso, você pode ter menos ou mais que isso. Tá? Enquanto que uma argila orgânica tem um ângulo de atrito muito baixo, de 12, 18 graus, mas tem um pouco mais de coesão. Tá? Isso quer dizer o quê? Que uma argila, por exemplo, tem menos ângulo de atrito, mas não quer dizer que ela seja mais instável que uma areia, porque ela vai ter a coesão que também vai trabalhar e vai conter um pouco esse empuxo. Vamos calcular um exemplo aqui, os coeficientes para um solo com ângulo de atrito em 30 graus, que seria o quê? Um silt ou um silt arenoso, ou até mesmo uma argila arenosa, tá? Calculando o coeficiente ativo, seria 0,33, que seria 1 o ativo 1 menos seno de 30, dividido por 1 mais seno de 30, tá? O coeficiente aqui, o zero, que seria o de repouso, daria 0,5, que seria 1 menos seno de 30. E o passivo, 3, para vocês verem a diferença, tá? O passivo deu quase 10 vezes mais aqui o ativo. Então, numa ordem de grandeza, o ativo sempre vai ser o menor, o de repouso sempre vai ser o intermediário e o passivo sempre vai ser o maior, tá? Quando a gente calcula empuxo, geralmente nós usamos os empuxos com coeficiente ativo, tá? Seria o quê? O solo e muro sendo mobilizado, ok? Entretanto, existem literaturas que também recomendam calcular com empuxo de repouso, que é mais conservador, tá? E também tem literaturas que em muros de arrimo não considerar o empuxo passivo na base do muro, tá? Isso como favor da segurança, tá? Ignora. Obviamente em cortinas é quase que obrigatório considerar o empuxo passivo porque é esse que vai estar contendo a cortina de estacas, ok? Mas para vocês terem uma ideia das ordens de grandeza. Então, para cálculos de muros de arrimo, é, recomendo usar, ou se usa o coeficiente ativo, tá? Inclusive, quando nós temos cargas aqui na parte superior do muro de arrimo, também são dissipadas utilizando o coeficiente ativo, ok? Coeficiente de repouso, alguma literatura assim que recomenda, e o coeficiente passivo, que seria os esforços ajusantes do muro, também é utilizado, mas geralmente ele é desprezado também a favor da segurança, ok? Algumas dicas importantes aqui que eu acho muito interessante trazer na hora de calcular os coeficientes e também calcular os empuxos propriamente ditos. Cuidado com o solo submerso, ou seja, quando nós temos lençol de água, lençol freático, tá? Por quê? Porque o coeficiente de empuxo não influencia a pressão hidrostática, a pressão de água, tá? Então, os coeficientes só
influenciam na camada de solo, ou seja, no solo, não propriamente dito na água, tá? Então, a água, se vocês verem a fórmula aqui de empuxo, já seria alterada quando nós temos solo submerso. Então, sim, teria o empuxo do solo com o peso específico submerso dele, com o coeficiente ativo, no caso, e depois a parcela de água. Esse é o primeiro aviso. E também, outro aviso é, em solos argilosos, nós temos que considerar a redução por coesão. Então, nós vamos ter um ângulo de atrito menor, mas nós também temos a parcela de coesão que vai resistir um pouco desse empuxo. E aqui seria essa fórmula para solos coesivos, tá? Que seria isso, que vai ter uma redução dessa altura total do muro, da estrutura de contenção, pelo um Z0. E esse Z0 é calculado de acordo com a coesão do solo, com o peso específico do solo e o coeficiente ativo do solo. Beleza? Então, esse que seria o empuxo, considerando o empuxo ativo, com solo submerso, esse que seria o empuxo ativo, considerando solos coesivos, e se vocês querem só calcular um solo que não está submerso e também não é um solo coesivo, é um solo com ângulo de atrito propriamente dito, seria a fórmula que eu apresentei para vocês, que seria simplesmente a altura ao quadrado vezes o peso do solo vezes o coeficiente ativo dividido por 2, e essa será a sua força de empuxo. E no mesmo assunto, nós estamos criando nossa ferramenta de cálculos de muros de arrimo, tá? Nesse caso aqui, muros à flexão, que vai calcular tanto a parte do empuxo, os esforços no seu muro, as áreas, o tamanho da sua sapata e também a armadura. Convido vocês a conhecerem, vou deixar o link na descrição. Espero que gostem, tá? Também convido vocês a darem um like, deixarem um like aí que isso ajuda muito o canal, se inscreverem, deixarem nos comentários o que vocês acharam no vídeo, o que faltou, o que seria interessante, ou o que vocês não sabiam, ou talvez também o que vocês consideram na hora de calcular as suas estruturas de contenção de geotecnia, ok? Espero que tenham gostado, fico por aqui, até a próxima, tchau.